vamos dar sequência aqui, chamando uma enfermeira, né? A nossa querida Mônica Tabinato. Mônica, obrigada por ter aceitado o convite. Um prazer. A Mônica, ela possui graduação em enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, em especialização em saúde pública também na Unifesp, mestre em ciência e doutora em ciências. Atualmente ela é professora adjunta do Departamento de Saúde Coletiva da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Ela é vice-coordenadora da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, também da EPE. Mônica, a palavra é sua. Obrigada por ter aparecido aqui com a gente. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, meu agradecimento especial a você, professora Carolina, pela atenção e oportunidade de trazer, né, que eu estou aqui compartilhando, representando os profissionais de enfermagem, com essa mesa com profissionais que eu admiro muito de longa data. E agradeço também ao reconhecimento da professora Raquel e também a parceria, né? É uma honra estar aqui com a Alessandra. Enfim, eu vou compartilhar e se qualquer problema na minha apresentação, eu peço que vocês me avisem, tá? Pode deixar. Tá dando para ver? Tá abrindo, Mônica. Certinho. Certinho? E o que eu venho falar hoje é em relação às principais orientações de enfermagem sobre imunização. E eu não poderia deixar de falar sobre os riscos da baixa cobertura vacinal neste contexto que nós estamos vivendo, né? E dizer que desde o início da pandemia, um ofício oferecido, né, divulgado pelo Ministério da Saúde, já orienta que os serviços de vacinação são serviços essenciais e imprescindíveis e que não pode descontinuar de jeito nenhum, né? Porque a descontinuidade desses serviços, mesmo que sejam por períodos pequenos, eles levam ao aumento dos indivíduos suscetíveis e, consequentemente, a probabilidade de surtos por doenças evitáveis por vacinas, né? E diante desse cenário do aumento dos indivíduos suscetíveis e a probabilidade de surtos, nós temos um risco, especialmente dessa população que nós estamos conversando hoje, né, dos grupos mais vulneráveis, que se englobam os pacientes transplantados, tanto pré como os pós-transplantados. E aqui é só um cenário do que nós estamos vivendo hoje, né, em relação à cobertura vacinal, e que já é muito improvável que no ano de 2020 a gente atinja as taxas mais adequadas, né, mais próximas do desejado, né, e algumas regiões com um cenário bem difícil. Então, o que eu vou trazer aqui são algumas estratégias para a gente pensar, pensando nessa população vulnerável e pensando em estratégias para a gente trazer a população, né, para os locais de imunização, para as salas de vacina. E a gente não pode descontextualizar esse cenário de pandemia que a gente vive, que já se estende por muitos meses. Então, é importante que tanto o paciente, né, a população se sinta segura, como os profissionais que trabalham em imunização se sintam seguros. Então, pensar sempre no automonitoramento de saúde, para que o profissional ou a população não frequente os serviços diante de algum sintoma, né, respiratório, pensando especialmente na Covid-19, organizar o espaço para acolher essa população, criar uma rotina de limpeza, né, disponibilizar os insumos para receber essa população, ter estratégias de educação continuada e sempre organizar o distanciamento social e o fluxo e um controle de fluxo. Aqui eu trago uma foto aqui embaixo de uma parceria que nós fizemos esse ano até com o próprio CRI, que foi uma grande campanha de imunização contra a gripe, né, que foi ótimo. E também trago algumas estratégias aqui individuais para o controle e prevenção
de doenças relacionadas, né, de infecções relacionadas à assistência à saúde, e que estão sendo bem divulgadas hoje em dia, e a higienização de mãos é a principal delas, né, é a medida individual mais eficaz que nós temos no momento, né, e aqui eu trago as principais oportunidades de higienização de mãos na vacinação, e também outra ação individual extremamente importante, que eu tenho esperança que veio para ficar, que é a etiqueta respiratória, né, a higienização frequente de mãos e não cumprimentar dando as mãos, né, e manter um distanciamento social. E como eu falei lá na frente, né, já comecei falando que os serviços de imunização, né, de vacina, eles são serviços essenciais no contexto da pandemia, a gente não pode deixar de falar dos profissionais de saúde, né, e que são um grupo de grande risco, né, e acometidos nessa pandemia. E o que a gente observa é que, dentre os profissionais de saúde que foram acometidos pela Covid-19, o grande contingente estava fora do ambiente da terapia intensiva. E, para isso, eu trago aqui os principais cuidados que nós temos que ter com um profissional de saúde neste momento. Que ele sempre utilize o óculos e a máscara cirúrgica, que o reforço da importância da higienização constante das mãos, o uso de luvas e aventais, se necessário, e o descarte adequado dos pérfuros cortantes, né? Esse equipamento de proteção individual, ele não era rotina, então é importante eu trazer aqui para vocês. O público geral é importante que todas as pessoas que adentrem o serviço utilizem as máscaras, né, de tecido, as máscaras para a população geral, para evitar, né, justamente para contenção de gotículas. E, de modo geral, se todos utilizarem as máscaras, mesmo as máscaras de pano, nós teremos a menor dispersão de gotículas e, consequentemente, um impacto muito grande na disseminação do novo coronavírus, né? E também um impacto em relação às superfícies. O paciente imunossuprimido, dependendo da indicação médica e dependendo também do perfil de imunossupressão que ele estiver, é importante que ele use essas máscaras de uso profissional, essas máscaras cirúrgicas, tá? Em imunização, não é recomendado para todos os momentos da vacina utilizar a luva. Por quê? Porque a luva não substitui a higienização das mãos, né? É importante utilizar as luvas apenas quando a gente tiver a lesão, né? Lesões na pele, ou do profissional de saúde, ou do usuário, tá? E aqui nós temos esse parecer, né, que destaca a não obrigatoriedade do uso de luvas na vacinação. A antisepsia da pele, né, a antisepsia da pele também é indicada apenas nos momentos onde a gente faz uma vacinação fora do ambiente de sala de vacina ou no ambiente hospitalar, mas ou quando nós visualizamos uma sujidade importante na pele do paciente. E lembrando que se for utilizar, né, se for fazer antisepsia, que faça com a técnica adequada e que espere o tempo necessário para a secagem do produto, tá? Então, são por essas questões que, às vezes, na vacinação é mais importante não realizar, né, do que realizar de uma maneira incorreta. Uma outra questão importante, né, e atual, é a não necessidade de aspiração para as vacinas intramusculares, né? Ela é indicada apenas para as vacinas quando são administradas na região dorsoglútea. E por que a gente já tem muitos estudos trazendo essa recomendação, né, da não necessidade mais, e a gente, na prática, a gente observa que quando a gente tenta aspirar a vacina, né,
administrada de modo intramuscular, o risco até de algum evento adverso, porque a gente traciona, tem um risco maior de tracionar essa agulha, é até maior, tá? E nós temos alguns certos muito importantes, né, em vacina, que é o paciente certo, no momento certo, com intervalo entre as doses certas, o diluente certo, né, para vacina, a dose certa, o preparo certo, e não menos importante, o registro também adequado, tá? Então, a vacina não é apenas o ato de administrar a vacina, nós temos todo esse contexto que precisa ser levado em consideração. E algumas estratégias para a gente atingir, né, essa população em especial que nós estamos conversando hoje, é identificar esses grupos vulneráveis, né, onde estão, quais são as áreas prioritárias, tentar introduzir, né, realizar as campanhas de vacinação em massa, quando a gente identificar algum surto, se possível, prolongar os dias e horários de vacinação, que ajuda bastante em relação à adesão e à oferta do serviço. Garantir a oportunidade em vacina. Esse é um tópico que nós conversamos muito na escola de enfermagem, especialmente na disciplina que eu sou responsável, né? Pensar em estratégias para otimizar essas oportunidades, como, por exemplo, no ambulatório pré-transplante, assim que o paciente entra, né, e tem um diagnóstico que irá para uma fila de transplante, por exemplo, que a gente já associe essa rotina, né, para que tenha tempo, que nós tenhamos tempo hábil de adequar esse calendário vacinal, não só para os pacientes, mas também para os familiares e os contatos próximos. Ou então encaminhar os pacientes para uma consulta de vacinação, né? São só alguns exemplos. E também otimizar os esquemas. Quando nós temos um atraso no calendário vacinal, que os enfermeiros tenham a segurança e a possibilidade, né, e conheçam o esquema onde nós podemos combinar, né, fazer a vacinação, a multivacina, para que a gente não perca a oportunidade, né, visto que nós temos uma demanda muito específica e um tempo muito reduzido para quando a gente fala do paciente transplantado, ou então no momento ótimo, que é realizar todas essas estratégias no pré-transplante. E aqui eu trago algumas recomendações mais específicas, né, da vacinação de acordo com infecção pelo SARS-CoV-2. Se, por exemplo, é claro que isso é só recomendação, pode mudar diante de alguns protocolos institucionais, tá? E, de maneira geral, se o indivíduo teve contato com um paciente sabidamente confirmado, né, com a Covid-19, aguardar pelo menos 14 dias para realizar a vacina. Se o paciente, né, se a pessoa que procura a vacina teve infecção pelo Covid-19, que espere pelo menos 4 semanas para retomar o esquema de vacinação. Se a mãe e o recém-nascido são sabidamente positivos, que espere pelo menos 28 dias ou a avaliação do estado de saúde. Se a mãe e o recém-nascido são casos prováveis, né, de infecção pela Covid-19, que faça a vacinação de hepatite B e espere um pouco, né, até a confirmação para administrar a BCG. Mas também tem um cenário que é se a mãe ela é positiva para hepatite B e positiva para Covid-19. Nesse caso, né, vale mais a pena administrar a hepatite B e imunoglobulina e as outras vacinas conforme o status de saúde. Aqui tem algumas questões também importantes que todo enfermeiro ele precisa estar bem sensibilizado, né? É que a maioria das vacinas elas têm múltiplas doses, né? E que é extremamente importante respeitar esse intervalo entre as doses para que nós tenhamos
uma proteção adequada, né? Não existe tempo máximo entre uma dose e outra, tá? Exceto para o rotavírus em bebês, mas existe de maneira geral um tempo mínimo, que é de 3 semanas, né? 30 dias a 4 semanas, tá? Que é a mesma coisa. De modo geral, né, é claro que dependendo da especificidade de cada paciente, né, e da condição imunológica do paciente, mas de modo geral, as vacinas inativadas, elas não interferem na resposta imunológica e elas podem ser administradas simultaneamente, né, conforme a necessidade de cada paciente. Já as vacinas atenuadas, elas têm uma peculiaridade. Nós, de modo geral, não administramos a vacina como uma primovacinação, a vacina de febre amarela e a vacina tríplice viral, né? Mas em outros cenários, nós ou administramos as atenuadas no mesmo momento, ou então temos que respeitar esse intervalo de 30 dias ou 4 semanas, né? Porque elas podem interferir na resposta dessas vacinas. E eu vou frisar muito, né, que é até uma recomendação que está no manual do CRI, a administração simultânea das vacinas, porque é um momento, ainda mais no ano de 2020, onde nós temos baixas coberturas vacinais, nós vamos nos deparar com pacientes com esquema vacinal atrasado, então que nós tenhamos a segurança, né, e conhecendo as vacinas, em administrar as múltiplas vacinas de modo seguro e eficaz, tá? E também para o enfermeiro é extremamente importante que, além de entender a importância, né, e a recomendação de administrar múltiplas vacinas, também entender os múltiplos locais onde eu posso administrar essas vacinas. E também precisamos pensar nos comunicantes, nos contatos e nos familiares, né, que tem esse guia da SBIM junto com a BTO, que orienta, né, as principais vacinas para esses contatos próximos que eles devem receber no momento pré-transplante, e também, né, cabe ao enfermeiro, à equipe mais próxima, verificar se tem crianças em idades de campanhas, por exemplo, a campanha que a gente está vivendo neste momento, né, contra a poliomielite. Então, e orientar até que é contraindicado a vacina oral da poliomielite pelas questões que a professora Raquel e a Alessandra colocaram anteriormente. E temos também que ter cuidados com todo o processo, com toda a cadeia de frio que envolve o processo de vacinação, né, que não é apenas o ato de vacinar, que a gente precisa pensar no armazenamento, na manutenção de temperatura, na validade das vacinas, né, na limpeza. E aqui é um exemplo, né, é um estudo onde acompanhou por 6 semanas a trajetória de uma vacina aqui na Nova Guiné, né, e nós vimos, podemos verificar nesse gráfico a oscilação entre as temperaturas, né, mas nós podemos identificar, a grosso modo, que nós tivemos algumas oscilações para temperaturas até abaixo de 0, né? E sendo que o ideal é que elas fiquem ali por volta de 5 graus. E o que nós vimos? Que no momento do transporte é onde nós temos uma exposição muito às baixas temperaturas, e isso talvez se dê a um consenso e a um medo de todos os profissionais em relação à vacina, em que a vacina não pode esquentar, por exemplo, né? Então, muitas vezes nós pecamos pelo excesso de frio, de gelo durante esse transporte, tá? E aí eu trago e convido todos a consultar esse manual, né, de boas práticas de imunização em áreas remotas e de difícil acesso, organizado pela Evelyn, né, que é uma querida aluna de doutorado,
E esses conhecimentos, né, e essas recomendações, eu trago para os nossos alunos da escola de enfermagem, porque eu identifico que nós, em São Paulo mesmo, nós temos áreas de difícil acesso e que nós precisamos pensar, ainda mais agora que nós vamos precisar cada vez mais ter algumas estratégias de campanhas e vacinações extramuros, né? E aqui eu também, várias vacinas, elas são sensíveis às baixas temperaturas, mas eu destaco aqui a vacina de hepatite B, né? Que ela é muito sensível e nós já temos muitos artigos falando, né, sobre essa questão da vacina de hepatite B. E por que eu trago da vacina de hepatite B? Porque nós sabemos que no Brasil, especialmente na Amazônia Ocidental, nós temos os maiores índices de hepatite D do mundo, né? Um dos maiores índices de hepatite D do mundo. Sendo que, se a gente for olhar individualmente, nós temos que a cobertura vacinal por hepatite B nessas regiões, elas não são tão baixas assim, né? Então, será que nós estamos cuidando de todo o trajeto da cadeia de frio dessas vacinas, que também é um ponto extremamente importante? E para fechar e finalizar, nós precisamos aproveitar as oportunidades, né, em acolher o paciente, explicar os prejuízos da não vacina e dos riscos para adiar a vacinação, especialmente, né, em relação às mães que ficam com dó da multivacinação no mesmo dia, né, orientar e ter muita segurança em falar da segurança em vacina, da importância da multivacinação, né, e a segurança, como eu já falei, e conhecer as possibilidades dos locais de administração, tá? E vale frisar que quanto mais atrasado estiver o esquema, mais difícil é para a gente conseguir colocá-lo em prática, tá? E aqui, eu finalizando, eu deixo o meu grande agradecimento a todos os pesquisadores e alunos do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, e especialmente esses 3 alunos queridos, que é a Evelyn, a Maíra, que são da diretoria da SBIM, e o Richardson, que trabalha muito com transplantes, né? E aqui é o Instagram, onde elas tiram as dúvidas mais pontuais também. E muito obrigada pela oportunidade. Mônica, excelente aula, muito interessante a gente ouvir uma outra visão, né, sobre a imunização, a visão prática, né, de como fazê-la. Foi excelente. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat. O Tiago Negreiro faz uma pergunta para você. Boa noite, professora. Posso, então, caminhar após avaliação crítica os meus pacientes do ambulatório de enfermagem pós-transplante de fígado diretamente para o CRIE? E se existe algum impresso específico para que esses pacientes tenham acesso? Boa noite, Tiago. O impresso é um impresso que a professora Raquel, ela destacou, que está lá no manual, né, da BTO, e você, não sei se em todos os CRIs tem essa consulta de enfermagem, né, e aí eu deixo esse convite, essa necessidade para a organização, não só dos... e eu acho que tem que ser um trabalho conjunto entre os serviços de transplante específicos e os serviços de imunização, né? Mas em nosso CRI aqui da Escola Paulista ligado à Escola Paulista de Medicina, né, a Unifesp, tem todo o acolhimento e orientação, inclusive passa por uma consulta médica aos pacientes, e eu acredito que a professora Alessandra possa contribuir melhor. Acho que isso só reforça, né, Mônica, a necessidade. Com esse fluxo. Mônica, tá me ouvindo? Tô. Ah, joia, deu uma falhada aqui. Isso só reforça, né, Mônica, a necessidade desse trabalho, como a professora Raquel já tinha dito, né, desse conjunto de cuidados, né, médicos, enfermeiros, né, a equipe toda de profissional de saúde, para conseguir abordar a complexidade da imunização,
que não é só seguir, né, um guideline. Tem mais uma pergunta aqui da Mônica, de Mônica para Mônica, né, perguntando se é seguro o paciente transplantado tomar as vacinas em campanhas de bloqueio vacinal. Será que a enfermagem está capacitada para orientar? Isso a gente viu, né, no ano passado. Foi exatamente assim que a gente criou essa pesquisa. Foi numa campanha vacinal que surgiram casos de doença vacinal. O que você acha? Eu acho extremamente... eu não tenho certeza, né, que todo mundo, todas as pessoas que estão envolvidas em campanha de vacina estão orientadas. E por isso que eu acho muito importante trazer que os profissionais envolvidos de enfermagem em campanhas, eles não pensem apenas no ato de vacinar. Tem que ter um tempo e um fluxo para perguntar as questões, né, de saúde e o status de saúde dos pacientes, né? Porque nós vimos na campanha de vacina para febre amarela do ano passado, em que dava vacina em tudo que era lugar, a pessoa mal parava, você já administrava vacina, e isso pode trazer e aumentar esse risco. Eu, como professora da escola de enfermagem, desde que eu entrei, eu trago como, em parceria com a SBIM, né, uma carga horária bem extensa, além do laboratório de simulação em vacinas, porque eu acho que é um know-how que nós não podemos perder, né, e tenho certeza que essa experiência brasileira em imunização, ela fará a diferença até agora, mais para frente, quando tivermos disponibilidade da vacina pelo próprio coronavírus, né? Porque nós temos o know-how de ir para áreas remotas, de difícil acesso, né?